sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que mesmo até a morte são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alberguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bom e abençoado dia para todos vocês. Meus irmãos e irmãs, em 1528, Martinho Lutero escreveu: Castelo forte é o nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha e irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Aqui estamos, Senhor nosso Deus e Pai, em oração. Envia o Teu Espírito Santo para nos guiar na meditação de Tua santa palavra, que tem autoridade para expulsar demônios, consolar os aflitos e salvar os que foram escravizados pelo pecado. Pedimos que sempre olhes para nós com a Tua compaixão e misericórdia. Perdoa nossos muitos pecados. Auxilia-nos com o Teu Espírito Santo, para que sejamos mantidos na fé verdadeira e que jamais sejamos desviados por qualquer tentação ou descuido de nossa parte. Aceita nossos hinos de louvor e nossas orações. Ó, vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Meus irmãos, assim iniciamos o nosso culto, agora no ouvir de Sua Santa Palavra. Vamos agora ouvir o Salmo 111, um hino de louvor. O salmista expressa sua alegria diante da fidelidade de Deus em suas obras, concedendo ao ser humano suas bênçãos. É destacado que o temor a Deus, isto é, respeitar a sua grandeza e levá-lo a sério no que Ele diz, é o ponto de partida de toda a sabedoria humana. Está escrito: Salmo 111. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que Ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança.
eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Vamos agora, meus irmãos, ouvir a leitura em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 20. A missão de Moisés está chegando ao fim e o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. As pessoas que viviam naquela região costumavam ouvir os adivinhos, consultar os mortos, praticava a feitiçaria e oferecia os seus filhos em sacrifício. Deus ordena ao seu povo para não fazerem o mesmo. Nesse contexto, Deus promete que levantaria outro profeta, superior a Moisés, por ter autoridade e poder próprio para cumprir as promessas referente à nossa salvação. Esse profeta é Jesus. Está escrito. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 15 a 20. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se eu falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Versículo destaque 15. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Oração. Oremos. Perdão, ó Deus Pai, pois muitas vezes ouvimos falsos profetas dizendo mentiras a teu respeito. Jesus é o verdadeiro profeta que devemos ouvir. Em Jesus recebamos perdão, vida e salvação. Amém. Vamos agora à leitura no Novo Testamento, na epístola em 1 Coríntios 8, versos 1 a 13, onde o apóstolo Paulo fala aos cristãos de Corinto que viviam uma forte influência do paganismo e era comum se comer carne sacrificada a ídolos. Paulo diz que o cristão é livre e que o problema não está no alimento, mas onde aconteciam esses banquetes. Sentar à mesa de templos pagãos é compartilhar daquilo que idólatras acreditam. Vamos ouvir. O Testamento, para esse culto, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nos versículos de 1 até 13. Agora,
vou tratar dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor faz progredir a fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é o conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos esse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa tem a consciência fraca nesse assunto, vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, esse irmão por quem Jesus morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. O versículo em destaque é o versículo 9. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Oremos. Pai nosso, perdoa-nos pelas vezes que não nos importamos com a consciência e a fé de nossos irmãos. Dá-nos sabedoria para agir conforme a tua santa vontade. Em Jesus Cristo. Amém. Vamos agora, meus irmãos, à leitura do Santo Evangelho que está em Marcos, no capítulo 1, versos 21 a 28. Assim como Jesus enfrentou Satanás no deserto e o derrotou, o mesmo acontece no início do seu ministério, realizando exorcismo em um homem que estava dominado por um espírito maligno, um espírito imundo. Os que viram o milagre ficaram admirados e reconheceram que Jesus tinha autoridade e poder no que ensinava e fazia. Está escrito: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. A graça de Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Vocês já ouviram a expressão, a palavra tem poder? Isto é, ao pronunciar a palavra, ela pode ser para o bem ou para o mal. Ela pode salvar ou condenar. Como temos usado nossa palavra? Para construir ou para destruir? Diante das palavras que temos ouvido neste tempo, eu diria que seria melhor sermos mudos, para não falarmos tantas mentiras, e surdos, para não ouvirmos tantas palavras que amaldiçoam. Cuidado com o uso da sua palavra. Onde está a autoridade da palavra? Meus irmãos e irmãs, entre as muitas mudanças perigosas em nosso mundo e nossa sociedade, vemos a crescente falta de respeito à autoridade. Desde a família, passando pelas escolas, igrejas, chegando aos níveis sociais e políticos. Vemos a falta de crédito na palavra dita. As chamadas fake news, as inverdades, as notícias falsas estão em toda parte. Em quem acreditar? Em que acreditar? A falta de crédito e respeito às autoridades, em parte é resultado do comportamento das próprias autoridades, sejam elas pais, professores, políticos, policiais, juízes, líderes religiosos e outros. É muito comum vermos pais que dão a seus filhos total liberdade para fazerem o que quiserem e não lhes dão nenhuma disciplina ou então limites. Vemos policiais, políticos, religiosos e tantos outros em cargos de autoridade que se aproveitam de sua posição para abusar do poder, ganhar riquezas ilícitas, explorar os outros, mentir, roubar, corromper e serem corrompidos. Como vamos confiar em gente que tem belos discursos, mas sua prática é incoerente, injusta e desonesta? Ainda existem pessoas com autoridade que sejam confiáveis? Será que a palavra de Deus é respeitada como verdadeira autoridade hoje? Meus irmãos e irmãs, há 2000 anos atrás, o evangelista Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre Jesus para uma sociedade que supervalorizava o poder, a vitória e a conquista. O povo considerava o imperador da época como se fosse um deus. Ambiente muito parecido com os dias de hoje, no qual as redes sociais, as empresas de marketing e a sociedade em geral promovem a ideia do vencedor, do conquistador, do ser humano autossuficiente, que tem poder para conseguir o que desejar. No entanto, o que vemos é o ser humano cada vez mais infeliz, promovendo morte e destruição em toda parte. Felizmente ainda é tempo de ouvirmos a verdade que tem autoridade para libertar e salvar. Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele.
Jesus é a verdadeira autoridade. Jesus manifestou sua autoridade em nosso favor. Está escrito, meus irmãos, em Marcos 1, versos 21 e 22. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. O grande segredo de sua autoridade é o que o próprio Deus disse a Moisés. E lemos lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Meus irmãos, Jesus falava com a autoridade de seu Pai, porque ele é de fato o Messias prometido por Deus a Moisés, desde o Gênesis até o profeta Malaquias. Jesus revela a sua autoridade não só com palavras, mas também com obras durante o seu ministério, com milagres como curas, expulsando demônios e espíritos imundos, e até ressuscitando mortos. Ele tinha autoridade, porque era o Santo de Deus. O próprio demônio reconhece isso, dizendo, no texto de Marcos 1, 23 e 24. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou, o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Jesus é a autoridade do próprio Deus, que criou os céus e a terra. O apóstolo Paulo, alertando sobre o problema dos alimentos oferecidos aos ídolos e à idolatria, escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Jesus, meus irmãos, é o Logos de Deus, é o Dei Verbum, ou o Verbo de Deus, é a palavra revelada de Deus. A palavra de Deus não é como a nossa palavra. A nossa palavra explica, a palavra de Deus faz. Quando Deus disse, haja luz, não é uma ordem aos anjos para ligar o interruptor de uma lâmpada, mas o pronunciar da palavra faz com que tudo aconteça. Isto significa que a palavra de Deus tem poder de realizar as coisas. E como Jesus, em pessoa, é a revelação encarnada de Deus, assim suas palavras e ações são a revelação da autoridade divina. O homem Jesus é o Deus que se fez carne e veio morar neste mundo,
sendo o Cristo para todos, o Salvador. Ao espírito mau que estava no homem, ordenou Jesus: cale a boca e saia deste homem. Diante da autoridade de Jesus, o demônio lançou o homem no chão e sacudiu ele. E saiu. Todos que ali testemunharam a ação de Jesus ficaram espantados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. Marcos 1, 27. Jesus é a palavra que tem autoridade. Jesus é Deus Salvador. Jesus é a palavra capaz de expulsar os demônios de hoje, capaz de libertar da maldade quem está acorrentado hoje. O próprio nome Jesus significa o Deus que salva. O nome Jesus explica a sua missão. É a palavra que não somente explica, mas que faz acontecer, realiza a nossa salvação. As palavras e obras, sinais e milagres de Jesus são as mais eloquentes e profunda manifestação de Deus, nosso Pai. Está escrito em João, no capítulo 14, versículos 7 a 9. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Jesus não apenas tinha autoridade há 2000 anos atrás, meus irmãos, mas a tem hoje e para sempre. Hoje Ele está presente e exerce a sua autoridade em e por meio de seu corpo, a igreja. Jesus deu à sua igreja o poder de abrir e fechar os céus por meio da pregação de sua lei e evangelho e por meio do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça. Esse poder e autoridade é chamado de ofício das chaves. Mas afinal, o que é o ofício das chaves? Martinho Lutero explica à luz das Escrituras. É o poder peculiar, isto é, especial, que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e retê-los aos impenitentes, enquanto não se arrependem. Conforme nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, em Mateus, no capítulo 16, verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Disse Jesus também aos seus discípulos, em João, no capítulo 20, versos 22 e 23. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Esse poder peculiar e especial, esta autoridade vem de Jesus. E é por meio da autoridade de Jesus que recebemos perdão. Onde esse movimento acontece, meus irmãos? Acontece onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Disse Jesus em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa reunião se chama
igreja. Do grego eklésia, que significa assembleia, ou um grupo de pessoas que se reúnem regularmente. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja que se reúne para se alimentar com o pão da vida, para receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Disse Jesus em João, no capítulo 6, versículos 35, 51 e 54. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Isso significa, meus irmãos, que quem não frequenta, não participa dessa assembleia ou reunião, está se excluindo e não se alimenta com o pão da vida oferecido na palavra e nos sacramentos. Quem busca e vive nesta verdade é abençoado com o poder e autoridade de Jesus. Terá inclusive poder para vencer todo o mal. E movido pela fé, vai praticar boas obras, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o seu próximo como Jesus amou. Aquele que permanecer firmado em Cristo terá poder, receberá autoridade sobre a morte e viverá para sempre, pela fé em Cristo, no reino dos céus. Portanto, irmãos e irmãs, com um coração reconfortado por esta verdade, aproximemo-nos de Jesus com toda a confiança, pois Ele tem poder para expulsar demônios e nos livrar de qualquer vírus e vencer a morte. A exemplo do oficial romano, lembra da história? O centurião que foi ao encontro de Jesus pedindo a cura para seu criado que estava muito doente. Ao Jesus dizer, irei curá-lo, o oficial disse, Senhor, eu não mereço que entres em minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. E assim se fez. Jesus pronunciou a palavra e o criado ficou bom. Quanto a nós, meus irmãos, digamos com fé e esperança, Senhor, dizei uma só palavra e serei salvo. Em nome de Jesus, que assim seja para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti.
anjos descendo, trazem dos céus ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos agora, irmãos, dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus, ofertas essas que são utilizadas para promover o reino de Deus entre nós. Vamos falar com Deus em oração. Santo, santo, santo és, Senhor Deus do universo. Quem conhece a tua mente? Quem pode sondar os teus caminhos? Não podemos humanamente entender a grandeza das tuas manifestações. Senhor Jesus, santo profeta, ajuda-nos a crer nas promessas, principalmente que tu és o Verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, com verdade e autoridade. Grande sacerdote, não temos palavras o suficiente para lhe agradecer pelo teu sacrifício em nosso favor. Perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades, pois o Senhor é o sacerdote que se compadeceu do seu povo. Rei dos reis, permite que o teu reino chegue a nós pela tua palavra, batismo e santa ceia. Que o teu povo continue ouvindo, guardando e praticando a tua palavra. Protege e inspira os governantes, os pais e ministros da tua palavra. Que todas as autoridades cumpram e façam cumprir a tua vontade. Protege-nos, dando-nos saúde e todo o necessário para o bem viver. Abençoa, Senhor, ao Felipe Caldas Braz dos Santos, que fez aniversário no dia 29. Protege a nossa honra contra a fofoca e conserva a nossa vida. Não permita, Senhor, que sejamos dominados pela cobiça e livra-nos do maligno e seus desejos maléficos. Que possamos render culto a Ti somente, como nosso único e verdadeiro Deus, em poder e autoridade. Especialmente nesse tempo de pandemia, que a nossa fé permaneça inabalável, sabendo que tudo passará e um dia estaremos na Tua companhia por toda a eternidade, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem enfermidades, nem pandemias, nem demônios, nem morte, mas vida para sempre. Em nome de nosso Senhor Jesus, nosso santo profeta, sacerdote e rei, oramos. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Recebam agora a bênção de nosso Senhor. O Senhor nos abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, firmados em Cristo, somos também revestidos de poder e autoridade para promover o reino de Deus entre nós, onde recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Convidamos a todos para os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, aos domingos às 9 horas. Pedimos que sigam os protocolos de segurança para a proteção de todos. Oremos pela nossa irmã Marlene Leite Silva, que no dia 10 de fevereiro, agora, irá fazer uma cirurgia no joelho. E oramos também por todos os enfermos.
principalmente aqueles que estão sendo atingidos pelo coronavírus. Continuamos pedindo a Deus que abençoe a vacina contra esse vírus e traga alívio aos corações aflitos. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco, ligando para 3321-7132. Nos despedimos, desejando a todos uma semana abençoada em Jesus. Amém.